Ana Lúcia, do curso de Pedagogia e Licenciatura. Ela vai falar um pouco da expectativa que ela tem nesse segundo ano, né, da sua licenciatura e qual a expectativa que ela está encontrando no curso desde quando ela ingressou ao ensino superior e hoje a visão que ela está tendo dessa nova licenciatura. São as melhores possíveis, porque, por exemplo, no primeiro semestre eu estava comentando nos bastidores com meu amigo Austin, que eu estava meio perdida, tudo estava meio perdida, as matérias eu estava perdida, os autores eu estava perdida, eu estava tipo no Titanic quase afundando, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo Queria aqui? rumo e não tinha. Só que agora, no terceiro semestre, né? Então assim, eu estava vindo para a faculdade, eu estava na faculdade, e agora eu não estou na faculdade. A faculdade é que está em mim, o curso é que está em mim, porque agora eu me achei, né? Tipo assim, os autores para mim já não é mais estranho. Falar de Michel Foucault para mim não é estranho, falar de Piaget, de Vygotsky, Moacir Gadot, Paulo Freire, meu conterrâneo, para mim não é mais estranho, porque tudo era estranho. É um absurdo, eu sou pernambucana, mas não conhecia Paulo Freire. Eu conheci Paulo Freire no ano passado, o cara era pernambucano, revolucionou a educação no Brasil e no mundo, e eu, nem aí, e um pernambucano conterrâneo. E agora, assim, quando os professores chegam, que começam a falar daqueles autores, de Rousseau, de Sartre, de Platão, de Aristóteles, que eu só via só em filme de mitologia grega, Descartes e outros filósofos, assim, para mim agora é familiar, eu já não me perco, eu já não fico assustada, porque eu já sei, não li assim, algo profundo deles, mas assim, eu sei da história, eu sei do contexto histórico, do documentário, alguma coisa assim parecida, então assim, eu não me sinto tão perdida. E no terceiro semestre parece que você amadurece mais, porque chega a galera nova do primeiro semestre que se sentem perdidos. Porque assim, pedagogia não era o curso que eu queria psicologia, só que na La Salle não tem psicologia. Aí eu vi que uma graduação tem psicopedagogia. Aí pronto, eu sou fã de Augusto Cury. Então Augusto Cury, assim, se tem uma profissão que ele é apaixonado, é a profissão de professor. Então assim, eu queria fazer psicologia porque minha admiração era pelo trabalho do Cury, né? Então, daí unir as duas coisas ao agradável, professora e psicóloga ao mesmo tempo, uma graduação mais na frente que eu pretendo fazer. Eu também estou dividida, eu já mudei para que eu quero fazer, eu suponho que eu quero fazer pedagogia empresarial por causa da empresa do trabalho, mas Deus sabe do futuro. Vamos caminhando de acordo com a licenciatura que aprendemos. E assim, agora no terceiro semestre, eu estou gostando muito das... Eu sempre gostei de todos os professores, eu tive aula com o professor dele, Moacir, que além de professor é o coordenador do curso de Educação Física. Nossa, assim, foi ele que me fez conhecer mais profundamente Paulo Freire, por causa da matéria dele, que era abordagens contemporâneas. Então chegou uma parte que abordava Paulo Freire, Moacir Gadot e Rubem Alves, né? Então, assim, foi onde eu estudei, foi os autores que eu apresentei, né? Eu pedi para ele para apresentar, porque era uma coisa que eu queria conhecer mais. E ele é muito inteligente, o professor Moacir, ele despertou muita coisa assim em mim quando ele começou a falar de várias abordagens, de vários autores assim, e que graças às aulas dele, né, eu agradeço a Deus, mas graças à pessoa que ele é, o ser humano que ele é, né, eu desejo melhoras para o Senhor, ele me fez assim, compreender muita coisa e eu me apaixonei mais pela pedagogia, além de me apaixonar pela professora Janete, porque ela é totalmente apaixonada pela pedagogia e está transmitindo isso para a gente. Eu falo ligeiro, mas eu espero que vocês entendam. E assim, agora no terceiro semestre, é o que eu quero, é pedagogia, independente seja pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, psicopedagogia, mas pedagogia é o que eu quero. Ser professor não, mas é a área que eu quero me descobrir. E o primeiro, como eu estava falando, o primeiro semestre, ele me faz lembrar que eu olho para eles e estou desesperada. Tipo, mas vocês já leram muito, vocês já fizeram muita coisa, sabe? É tipo assim, pô, eu realmente fiz muita coisa. Eu realmente estudei, eu realmente ralei. E eu cheguei até aqui e a gente tem mais o quê? Vocês têm mais 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? Então ele vai se formar primeiro do que eu, mas tudo bem. Sei lá, eu quero ir até o final. E eu vou até o final. Eu quero me ver depois, assim, com meu diploma na mão. E assim, e é gostoso quando você está de férias, porque a gente voltou agora há pouco, né?
Então você sai de férias, é uma correria, dá vontade de você sair gritando, chorar e às vezes pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Minha vida era tão tranquila. Só que daí você sai de férias e, pô, venci, eu fiz prova, eu fiz artigo, eu publiquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E você olha para trás e faz, poxa, eu construí alguma coisa. Então, se eu tivesse a minha vida tranquila, sem fazer nada, sem nenhum aperreio, eu estaria construindo nada. Né? Porque, assim, a vida de acadêmico exige muita leitura, exige muito tempo e é coisa que parece que 24 horas não dá. Um desenvolvimento constante, né? A gente fica ralando e sempre vê que ainda falta, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre a gente deixa a água dispersar e a gente precisa seguir mais uma rotina de estudo, mais uma trilha de, por exemplo, vocês que costumam ler mais que a gente lê, mas as nossas aulas como são mais práticas, né? A gente sempre tem a teoria lá e a gente tem a prática. Agora vocês não, o ramo de vocês é a teoria. Então sempre tem muitos pensamentos a seguir, é um amplo, né? É ampla a área de vocês. Então isso é o que diferencia a educação física da pedagogia, de ser um professor de educação física e um professor. Né? Vocês vão trabalhar com, vamos dizer que um aluno, ele tem que saber de tudo. Então vocês têm que saber mais de tudo ainda, né? Para saber passar para esse aluno. Então a gente vê que a gente, com o passar do tempo, a gente desenvolve muito e sempre ainda tem, poxa, fiz tanto, vai ter um monte ainda pela frente. Um monte. E é que ele estava dizendo assim, a gente sai habilitado não só para ensinar nas séries iniciais, mas se eu quiser sair direto para o ensino médio, ou se eu quiser sair direto para a faculdade, eu posso. E é isso que ele está falando, tem que ler. E as 24 horas termina curta. Para quem trabalha, para quem faz estágio, para quem, por exemplo, ele joga, então ele tem que se dividir, vai chegar um período que ele vai ter que estar jogando, vai ter que se ausentar de algumas aulas, então quando ele voltar vai ser maior loucura, porque ele vai ter que dar andamento aos trabalhos, às atividades que ele, né? Porque não tem porquê não, você sabe que jogar pela faculdade, lá pra caramba, então é isso assim. Então assim, o meu desejo é ver você se formar, e o meu desejo também é me formar. Mas daqui pra lá a gente vai ralar pra caramba. Assim, os 2 primeiros semestres pra mim foi um desespero, não negar. Pensar em desistir, assim, pensar a gente sempre pensa, mas assim, é coisa que a gente às vezes pensa e a gente não. Pensamento é uma coisa que a gente às vezes não domina muito. Mas assim, de chegar e dizer, eu vou desistir, não, mas assim, mas que dá um desespero. Como é muita leitura, exige muito conhecimento, porque a gente é habilitado para dar aula em sociologia, filosofia, sem conhecer de tudo e mais um pouco. Então, assim, o que me conta, por isso que eu estou falando que a aula do professor Moacir para mim foi importante, porque assim, com a descoberta do Paulo Freire na minha vida, eu vi, ele sempre deixa bem claro, né? Ele tem o Mário Sérgio Cortella, que é discípulo de Paulo Freire também, e ele sempre bate a mesma tecla, que nós não estamos formados, nós sempre estamos em formação. Mesmo se eu for me formar em professora e estiver na sala de aula, 15 anos na sala de aula, eu ainda estou em formação. Então, foi o que me deixou mais tranquila. Tipo assim, eu vou ler, eu vou ter conhecimento, mas eu sempre vou precisar de conhecimento. Sempre vou estar em busca, né? Então, assim, foi o que me deixou tranquila. You belong to me.